volta com o Diário Novo. Então vai ser velho do que pra novo, né? Segue o roteiro. Não quero. Basta aqui. Importante filósofo social e político alemão, melhor amigo de Karl Marx e colaborador do desenvolvimento marxismo. Nasceu em Barmen, distrito de Wuppertal, na Alemanha, no dia 28 de novembro de 1820. Sendo de exímia capacidade intelectual, falava mais de 20 línguas, especializou-se em diversos temas, como nacionalidades, políticas, internacional, assuntos militares e ciência. Filho mais velho de um rico industrial alemão e de uma grande cultura erudita. É dele que nós estamos falando. O mais maravilhoso, o mais inteligente, o mais divo, Friedrich Engels. Fique agora com uma reportagem dele explicando um pouco sobre sua história. Olá, eu sou Engels. Eu atribuí o valor da filosofia ao papel da ciência. Proporcionei uma bússola, o qual ajudou nos problemas básicos da filosofia. Junto com meu amigo Marx, realizamos uma obra chamada O Capital. Dessa obra surge um livro chamado O Manifesto do Partido Comunista. Nesse livro criticamos a sociedade capitalista e rejeitamos o socialismo utópico. O socialismo utópico tinha como objetivo a criação de uma sociedade ideal, que seria alcançada de forma pacífica pela boa vontade da burguesia. Essa teoria do materialismo foi dividida em duas, o materialismo histórico e o materialismo dialético. O materialismo histórico estuda a sociedade, a economia e a história através de uma abordagem metodológica. O materialismo dialético diz que as mudanças ocorrem a partir de debates sociais, que além de envolver a matéria, era um reflexo de suas dimensões psicológicas e sociais. Suas ideias tiveram fortes críticas, mas as críticas, na maioria das vezes, eram sobre o marxismo que possui caráter simplista, na organização da sociedade em classes e não a Engels. Os críticos tinham a posição que Engels e Marx levaram à análise de todas as ações humanas que não podiam ser explicadas tão somente por uma busca por melhores meios de produção ou por vantagens econômicas. No regime burguês, os que trabalhavam não lucravam e os que não trabalhavam lucraram. Vítima de câncer de garganta, ele faleceu dia 5 de agosto de 1895, em Londres, Inglaterra. E com vocês, nós encerramos mais uma edição do jornal O Diário Novo. E eu literalmente me demito. Gente, voltei. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre as frases dele, o que significa cada frase. A primeira é: a história da humanidade é a história da luta de classes. A frase resume a teoria desenvolvida em parceria com Marx, que ficou conhecida como marxismo. Trata-se na aplicação de questionamentos econômicos e sociopolíticos para analisar o desenvolvimento do capitalismo e o papel do conflito social na mudança desse sistema. A outra já é: o Estado moderno nada mais é que um comitê que administra os problemas da classe burguesa. Na verdade, no livro A Origem da Propriedade Privada do Estado e da Família, Engels defende que o Estado surgiu junto com a propriedade privada, com o fim de protegê-la. Na visão dele, o Estado não precisava um ideal de moral ou razão, e sim uma força externa da sociedade que se põe acima dela para garantir a dominação de uma classe por outra, em vez de buscar conciliar interesses. E essa frase diz que os que no regime burguês trabalham não lucram, e os que lucram não trabalham. Na visão de Engels, um dos maiores conflitos de classe que ocorreram no capitalismo é o fato de que uma pequena parcela da população, chamada de burguesia, se apropria do produto ou seja, do lucro produzido pelo proletariado. Na sociedade idealista, por eles, não haveria diferença entre classes e tudo seria baseado no princípio de que, de cada qual, segundo a sua capacidade, cada qual sua necessidade. Já a outra é: quando for possível falar de liberdade, o Estado como tal deixará de existir. Para o autor, o Estado só surgiu para ajudar as classes dominantes e a manter no poder. Por isso, por mais democrático que seja, ele sempre será uma forma de ditadura e
e um aparelho de dominação de uma classe em cima da outra. Embora aceite que a revolução necessária para a construção do socialismo seja uma forma de Estado, Engels defende que seria mais uma espécie de anti-Estado, pois inverte as relações de domínio e cria as bases para seu próprio fim. A próxima frase, e a última, é: um povo que oprime, o outro nunca será livre. O objetivo final do socialismo idealizado por Marx e Engels é acabar com a divisão da sociedade em classes. Assim se encerra todas as explicações das frases. Obrigada. Agora para finalizar o vídeo, eu vou falar sobre as principais obras de Engels. A primeira é A Sagrada Família. A Sagrada Família é um livro escrito por Marx e Engels em novembro de 1844. O livro é uma crítica sobre os jovens hegelianos e sua tendência de pensamento que era muito popular nos círculos acadêmicos da época. O título foi uma sugestão do editor e a intenção era ser uma referência sarcástica aos irmãos Bauer e seus apoiadores. O outro livro é A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Foi uma descrição detalhada e uma análise de péssimas condições da classe trabalhadora da Grã-Bretanha durante a estada de Engels em Manchester e Salford. O trabalho também contém um pensamento importante sobre a situação do socialismo e seu desenvolvimento. O outro é Socialismo Utópico e Científico. Foi um trabalho apresentado como uma peça extremamente popular. Engels critica socialistas utópicos como Fourier e Owen e fornece uma explicação no quadro socialista para empreender o capitalismo e um esboço de programação do desenvolvimento social e econômico da perspectiva do materialismo histórico. A Dialética da Natureza. Foi uma obra inacabada de Engels de 1883 que aplica as ideias marxistas, particularmente materialismo dialético, ou seja, a ciência. Foi publicada pela primeira vez na URSS em 1925. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado é uma obra que conecta o capitalismo em que Engels afirma ser uma instituição em constante mudança, ou seja, a família foi escrita quando Engels tinha 64 anos de idade. Ela contém uma visão histórica da família em relação às questões de classe, subjugação feminina e propriedade privada.